Em destaque, no Panorama CBN, Banco Master é alvo de mega operação e empresário Daniel Vorcaro é preso em São Paulo. Primeira turma do STF condena grupo responsável por plano para matar autoridades na trama golpista. Ministério da Educação aciona a Polícia Federal e anula 3 questões do Enem. Donald Trump defende príncipe saudita em caso de assassinato de jornalista. E o empate da seleção brasileira com a Tunísia. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou o Lucas Soares e a partir de agora, em menos de 30 minutos, eu conto a você o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Começando pela grande manchete do dia, a operação envolvendo o Banco Master. Investigações da ação Compliance Zero levaram à prisão o dono da instituição, Daniel Vorcaro. A operação apura a venda de títulos falsos do banco para o BRB. O negócio, feito antes do pedido de compra do Master pelo Banco de Brasília, envolveu a movimentação de cerca de 12 bilhões de reais, segundo a apuração. Por isso, o bloqueio de bens determinado pela Justiça na operação chega a esse valor. A operação de compra dos ativos falsos foi detectada pelo Banco Central depois, quando a entidade foi analisar o pedido de compra do Master pelo BRB, levando à operação desta terça-feira. A compra falsa teria o envolvimento dos diretores do Master e também do Banco de Brasília. Tanto que a Justiça determinou o afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor executivo de Finanças e Controladoria, Dário Osvaldo Garcia Júnior, ambos pelo período de 60 dias. Segundo a PF, 6 das 7 ordens de prisão foram cumpridas. Os agentes também apreenderam carros de luxo, obras de arte, além de R$ 1.600.000 em espécie nos endereços dos alvos. Foram cumpridas ainda 25 ordens de busca e apreensão. No momento em que a operação era deflagrada, o Banco Central também decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. As ações da PF e do Banco Central vieram um dia depois de o Master ter anunciado uma operação de venda do controle para o grupo Fictor e cerca de 2 meses depois do próprio BC barrar a compra do Master pelo Banco de Brasília. São investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros. Depois do afastamento do presidente do BRB, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decidiu mudar o comando da instituição financeira. Segundo Ibanez, o novo presidente do BRB será Celso Eloy de Souza, servidor da Caixa e atual superintendente em Brasília. Ibanez, no entanto, explicou que a mudança ainda não é definitiva e que espera conversar com Paulo Henrique Costa quando ele voltar de uma viagem ao exterior. O governo do Distrito Federal reafirma que o BRB mantém capacidade plena de operação com total segurança administrativa e financeira. Todas as rotinas bancárias, sistemas internos, serviços aos clientes, contratos vigentes, operações de crédito e compromissos institucionais seguem em funcionamento regular. Não há qualquer impacto estrutural na liquidez, na solvência ou na continuidade operacional da instituição. Vorcaro, o dono do Banco Master, foi detido em São Paulo, preso enquanto tentava deixar o país em um avião particular no Aeroporto Internacional, em Guarulhos. Segundo os investigadores, o empresário havia passado a tarde de segunda-feira na sede do banco, na capital paulista, e após a divulgação da venda da instituição, seguiu de helicóptero para o terminal de aviação executiva, onde embarcaria em um voo particular com destino a Dubai. Para a PF, não há dúvidas de que ele estava em fuga, não por antecipação à operação, mas para deixar o Brasil após a notícia da venda do Master se tornar pública. A defesa do empresário não se pronunciou. O Banco Master também não se manifestou. E depois de toda essa operação, o grupo Fictor, que havia anunciado a intenção de compra do banco, informou que suspendeu a proposta. Em nota, a holding disse que a compra estava condicionada à análise e à aprovação prévia de órgãos reguladores como o CAD e o Banco Central.
Acrescentou ainda que soube da operação policial pela imprensa e que não vai comentar. E claro, essa operação respingou no mercado, que repercutiu os desdobramentos e a liquidação extrajudicial da instituição anunciada pelo Banco Central. Bom, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em queda de 0,3% aos 156.522 pontos. O dólar comercial caiu 0,26%, cotado a R$ 5,31. Já o euro terminou o dia valendo R$ 6,16, queda de 0,23%. Bom, mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não iria entrar em detalhes sobre a operação, mas sinalizou que confia no trabalho do Banco Central. Enfim, o Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro e eu tenho certeza que vai ter chegado a esse ponto, todo esse processo deve estar muito robusto. E nós vamos ver os desdobramentos disso, o impacto disso, mas no que diz respeito à Fazenda, nós estamos à disposição do Banco Central. Segundo especialistas, a investigação envolvendo a instituição financeira traz desconfianças, volatilidade e incertezas ao mercado, principalmente para o investidor. Bom, para quem tinha aplicações do Banco Master, como os CDBs oferecidos pela instituição, o processo de devolução do dinheiro deve começar nas próximas semanas. Com a liquidação extrajudicial, o Fundo Garantidor de Créditos vai reembolsar valores de até R$ 250 mil por CPF, desde que o banco conclua o levantamento de todos os credores. O economista César Bergo, professor da Universidade de Brasília, destacou em entrevista à CBN que o reembolso não deve ser tão rápido assim e que não vale para todos. O FGC demora, em média, 30 dias para ressarcir. Então a pessoa vai entrar com um pedido lá e vai aguardar esses 30 dias, até 30 dias, para receber esses valores. Então não é logo imediato, não. Existe uma demora. E os valores que superarem 250 mil, vai ter que aguardar o levantamento dos bens do banco para efeito de ressarcimento futuro ou não. Até 250 mil é garantido, agora por CPF e por CNPJ. Para pessoas físicas, o pedido deve ser feito pelo aplicativo do FGC, com validação de dados e biometria. Já empresas precisam solicitar pelo portal do investidor. Depois da aprovação, a liberação ocorre, em média, em até 48 horas úteis. Em nota, o Fundo Garantidor de Créditos disse que todos os valores enquadrados em regulamento terão um processo de pagamento iniciado, tão logo o levantamento dos dados dos credores do banco seja concluído. Acima desse valor coberto, que é de R$ 250 mil, será preciso aguardar o processo do levantamento de todos os bens envolvendo o banco para pedir reembolso. Outras notícias desta terça-feira para você. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, condenar mais 9 réus por envolvimento na tentativa de golpe promovida pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. O núcleo 3 da trama golpista é formado por 10 réus, 9 militares e um agente da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República aponta que o grupo planejou as ações mais severas e violentas da organização criminosa como plano para assassinar autoridades. Além disso, o núcleo planejou pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. O relator, Alexandre de Moraes, votou para condenar 7 dos 10 réus pelos 5 crimes apontados pela PGR: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Por estes crimes foram condenados os coronéis do Exército Bernardo Romão Correia Neto e Fabrício Moreira de Bastos, os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, além do policial federal Vladimir Matos Soares. Outros 2 réus, o coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior e o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, foram condenados por incitação ao crime e associação criminosa. Já sobre o general da reserva Estevan Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, o relator votou pela absolvição por falta de provas. É a primeira vez que Moraes vota pela absolvição de um réu na trama golpista. O voto de Moraes foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino.
Finalizado o julgamento, os ministros vão definir as penas de cada um dos acusados. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, negou que a versão inicial do texto do relator Guilherme Derrite para o PL antifacção quisesse blindar políticos e pessoas relacionadas à política de investigações capitaneadas pela Polícia Federal. Ele também falou em narrativa de retirar as atribuições da PF. Na primeira versão do relatório de Derrite, havia uma previsão de que a PF tinha que avisar aos governadores sobre investigações nos estados. Não houve o interesse de ninguém da Câmara de fazer blindagem. O que nós estamos dizendo é que no processo legislativo, as críticas e a construção, ela vem para que o texto seja melhorado. E foi isso que aconteceu, não há mais discussão sobre isso. O papel da Polícia Federal está mantido, não é que se ninguém tivesse visto. Você imagina que um tema como esse, caro como esse para a sociedade, não haveria discussão, ele seria tratado no silêncio, na calada da noite. Eu vou dar só um exemplo aqui para você. Eu poderia ter colocado em votação esse texto na quarta-feira. Não coloquei por quê? Para que a discussão pudesse ser prolongada e esses ajustes pudessem ser feitos. Essa fala de Mota foi em entrevista ao Estúdio I da Globo News. Ele também disse que a operação contra integrantes do Banco Master não influencia na aprovação do PL antifacção. O deputado federal e secretário de Segurança Pública licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite, apresentou nesta terça a 5ª versão do relatório do PL antifacção. Aliados do presidente da Câmara afirmam que o projeto será votado ainda nesta terça, independentemente da posição do governo. Nessa 5ª versão, Derrite propôs novas mudanças e fez críticas ao governo federal, dizendo que não foi procurado por representantes do executivo, embora tenha tomado conhecimento de pontos questionados e, por isso, incorporado ajustes. Apesar dessas alterações, a base do relatório segue praticamente idêntica à versão anterior, mantendo o endurecimento de penas, ampliando poderes das polícias civis estaduais e redefinindo atribuições da Receita Federal e do Banco Central. Governistas ainda criticam trechos do texto, afirmando que ele reduz competências da PF, transfere atribuições às polícias estaduais e recua em relação ao projeto original do governo, que dava mais poderes à Receita. E ao defender mais enfrentamento no combate às facções e ao crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que algumas autoridades estão mais preocupadas em promoção pessoal do que o combate à criminalidade. A declaração foi dada durante depoimento à CPI do crime organizado no Senado. A fala é vista como uma resposta à sequência de relatórios apresentada por Guilherme Derrite no PL antifacção. André afirmou que a proposta inicial do governo atende a PF, mas as últimas versões têm prejudicado investigações no âmbito federal. Ele citou como exemplo a operação contra o Banco Master e disse que é preciso colocar a bola no chão e separar o que é relevante. Uma operação importante, numa integração inclusive com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais que envolvem esse crime que está sob investigação hoje com várias prisões. A operação de hoje, a fraude é de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear. Eu sei que já em dinheiro aprendemos na residência de um investigado R$1.600.000 em dinheiro nessa operação de hoje. O diretor-geral da PF criticou a tentativa da oposição de equiparar facções a terroristas e disse que isso não resolve o problema. Ele aproveitou para questionar o que está sendo definido como crime organizado e que, sem isso, não dá para combater firmemente o crime. O Ministério da Educação vai acionar a Polícia Federal e anular 3 questões por conta de um universitário que antecipou perguntas do Enem de 2025. 5 dias antes da prova, o estudante corrigiu questões praticamente idênticas às que caíram no exame do último domingo. Nas redes sociais, Edclei Teixeira afirma que participa dos pré-testes realizados pelo INEP, Instituto do MEC, responsável pela aplicação do Enem, e que consegue lembrar de detalhes das perguntas. Com isso, ele vende aulas online como curso preparatório. Em nota, o Ministério da Educação disse que a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação dessas questões e que a equipe técnica, que faz parte da comissão responsável pela montagem das provas, analisou as circunstâncias e decidiu pela anulação de 3 itens. O INEP explicou que o exame utiliza a teoria da resposta ao item, uma metodologia que exige a realização de pré-testes.
Nesses testes, estudantes têm contato com questões que podem eventualmente compor futuras edições do Enem, o que explica a existência de itens semelhantes, mas não idênticos aos da prova de 2025. E o presidente Lula informou ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deve indicar Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para a vaga aberta no Supremo. O encontro entre os dois ocorreu nesta segunda em Brasília. Pacheco chegou a ser cotado ao posto, mas ouviu de Lula que o presidente pretende manter a preferência por Messias. Segundo auxiliares, a ideia do Palácio do Planalto é fazer a indicação ainda este ano, mas o governo avalia o melhor timing político para anunciar o nome. O principal entrave é a falta de apoio no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, defensor da escolha de Pacheco, apresentou no mês passado uma tabela de votos a Lula, indicando que Messias não teria sequer 30 votos, longe dos 41 necessários para aprovação. A recente votação apertada que reconduziu Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República foi interpretada pelo Planalto como um recado claro do Senado ao presidente. Apesar da resistência, Lula afirmou a interlocutores que não pretende abrir mão da prerrogativa presidencial e seguirá com a indicação do preferido. Ele também deve conversar com Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, outro nome que havia sido ventilado para a vaga. Falando de Lula, o presidente afirmou nesta terça-feira que Berlim, capital da Alemanha, não oferece 10% da qualidade de Belém, onde ocorre a COP30. Essa fala foi uma forma, de Lula rebater aquela declaração do chanceler alemão Friedrich Merz, que fez críticas à cidade sede do evento. Durante uma agenda no Tocantins, Lula disse que o ministro alemão deveria ter saído em Belém, aproveitado a cultura e a culinária paraense e comido maniçoba. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Então, companheiros e companheiros, e eu falava toda hora, coma maniçoba, porra! Você viu aí Lula rebatendo essa fala de Merz, a gente contou ontem aqui no Panorama, durante uma participação no Congresso Alemão do Comércio, ele disse que a comitiva ficou feliz em deixar Belém e retornar à Alemanha. No evento no Tocantins, Lula também comentou as queixas dos preços cobrados por alimentos, produtos e serviços em Belém. O presidente disse que as pessoas nunca reclamaram da água que pagam em aeroporto internacional ou em shows, mas que se queixaram dos valores cobrados no Pará. Desde antes do início da COP30, os altos preços de hotéis e hospedagens têm sido alvo de críticas. O presidente do evento, André Corrêa do Lago, chegou a dizer em julho que países em desenvolvimento pediram a mudança da sede por causa dos preços. Bom, um porta-voz do governo alemão disse nesta terça que Merz lamentou não ter tido tempo durante a passagem pelo Brasil para conhecer, abre aspas, a beleza natural deslumbrante da região amazônica, fecha aspas. Essa declaração foi dada após a BBC ter procurado o governo alemão para comentar a repercussão. Nesta segunda, o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, tentou colocar panos quentes, disse que o Brasil é um país maravilhoso. Ele, acredite, lamentou não poder ficar mais tempo em Belém após a COP. Bianca Santos te contou que políticos brasileiros reagiram, incluindo o governador do Pará, o prefeito de Belém. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chamou Merz nesta terça de filhote de Hitler. Virando a página para falar de negociações, que é o que importa propriamente da COP. A presidência da cúpula publicou um rascunho da decisão final sobre uma das partes do que está sendo chamado de Pacote de Belém. Esse texto reúne os 4 pontos polêmicos que ficaram de fora da agenda oficial da conferência para que as negociações pudessem andar na semana passada. Entre eles estão o financiamento público dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento e metas mais ambiciosas de redução de emissões.
Esse rascunho foi feito a partir das sugestões dadas pelos países durante as consultas que a presidência da COP tem feito desde a semana passada. O texto inclui a necessidade de superação da dependência de combustíveis fósseis, que é a principal causa do aquecimento global, mas fala apenas em convocar uma mesa ministerial. O coordenador de comunicação do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, considerou o encaminhamento uma traição da determinação do presidente Lula de que a COP deveria sair com um mapa do caminho. O mapa do caminho não está na agenda oficial da COP. Os negociadores e o próprio governo brasileiro têm dito que espera que se saia da conferência, pelo menos com os países concordando em discutir esse roteiro a partir do próximo ano. O texto também inclui a necessidade de um roteiro para elevar de 300 bilhões para 1 trilhão e 300 bilhões de dólares o valor de recursos públicos ou privados que os países desenvolvidos precisam mobilizar para os países em desenvolvimento para ações climáticas. Já sobre o financiamento público, que tem resistência da União Europeia, o rascunho coloca como opção um grupo de trabalho de 3 anos. Sobre as metas de redução de emissões, propõe um roteiro de Belém para perseguir o limite de aquecimento de 1,5 graus determinado no Acordo de Paris, para identificar lacunas, acelerar a implementação. Também pede um relatório aos países a partir do próximo ano, até novembro de 2026. Nesta terça, no discurso no segmento de alto nível, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou a falar na necessidade desse roteiro. Precisamos planejar o caminho e garantir os recursos financeiros e suporte técnico para reduzir a alta dependência desses combustíveis fósseis para a geração de emprego e segurança energética em várias partes do mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento. Marina também disse que a COP precisa sair com os indicadores globais de adaptação finalmente aprovados. Esse ponto tem sido motivo de impasse porque países em desenvolvimento, sobretudo árabes e africanos, defendem que a definição de indicadores dependem de financiamento. E após quase um ano de impasse, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou por ampla maioria a abertura total dos arquivos do caso do empresário Jeffrey Epstein. A matéria segue agora ao Senado, que também deve votar a favor dela e, na sequência, para a sanção do presidente Donald Trump. A aprovação impõe uma derrota política a ele, que vinha se opondo à divulgação dos arquivos, rompendo uma das promessas de campanha. No fim de semana, no entanto, Trump mudou de posição, após não conseguir convencer republicanos a votarem contra a medida e passou a defender a divulgação dos arquivos. Esses documentos são todas as provas que compuseram as investigações sobre Epstein, um empresário dos Estados Unidos que era amigo de Trump e conhecido pela vasta rede de contatos com políticos, celebridades e empresários de alto nível. Epstein foi acusado de ter abusado de mais de 250 meninas menores de idade e de ter operado uma rede de exploração sexual. Há muito tempo que a gente vem aqui contando essa história no Panorama. Ele foi preso em julho de 2019 e, segundo as autoridades, tirou a própria vida cerca de um mês depois dentro de uma cela. A resolução que obriga o governo a tornar públicos os papéis foi aprovada com 427 votos a favor e apenas 1 contra, além de 5 abstenções. 2 republicanos e 3 democratas não depositaram votos. E falando em Trump, o presidente norte-americano saiu em defesa do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Trump afirmou que bin Salman não sabia de nada sobre o assassinato do jornalista do The Washington Post, Jamal Khashoggi, que foi morto dentro da Embaixada da Arábia Saudita na Turquia em 2018. Um relatório da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, apontou que bin Salman foi o mandante do assassinato de Khashoggi, opositor do regime saudita. Ele não sabia nada sobre isso, disse Trump durante encontro com bin Salman na Casa Branca. Trump respondeu a uma pergunta sobre o caso feita por uma repórter da rede de TV ABC ao príncipe saudita. O norte-americano interrompeu a jornalista e não deixou que bin Salman respondesse à pergunta. Em relação a esse cavalheiro, ele faz um trabalho fenomenal. Você está falando de alguém que é extremamente controverso. Muita gente não gosta deste cavalheiro que você está falando, mas goste ou não goste dele, coisas acontecem, mas ele não sabe nada sobre isso. E nós podemos deixar assim. Você não precisa constranger nosso convidado com uma pergunta dessa. Esta é a primeira vez que bin Salman foi aos Estados Unidos desde o assassinato do jornalista.
Na coletiva que concedeu no Salão Oval, junto ao príncipe, o presidente norte-americano também anunciou que a Arábia Saudita vai investir 600 bilhões de dólares no país. Trump também anunciou um acordo com o governo saudita para vender jatos de combate F-35, os mais modernos do mundo. O grupo terrorista Hamas rejeitou a aprovação do plano de paz na faixa de Gaza pelo Conselho de Segurança da ONU. Já o premier israelense Benjamin Netanyahu elogiou a aprovação do texto. Membros da extrema-direita do governo de Israel, no entanto, adotaram um tom crítico. O plano de Donald Trump para finalizar a guerra entre Israel e Hamas foi aprovado na segunda. O texto prevê a reconstrução de Gaza, a entrada de uma força internacional de estabilização para garantir a segurança no território, o desarmamento do grupo terrorista Hamas e a abertura de um possível caminho futuro para um Estado palestino independente. O Hamas afirmou que o plano adotado pelo Conselho da ONU é enviesado para Israel e não atende aos interesses dos palestinos. Ainda na segunda-feira, o grupo terrorista havia dito que se recusa a entregar armas. Netanyahu afirmou em publicações no X, nesta terça, que aplaude Trump e seu time devoto e incansável. Voltou a mencionar o retorno dos corpos de reféns restantes que o Hamas ainda não entregou e pediu a expulsão do grupo terrorista de Gaza. A autoridade palestina também elogiou a aprovação do plano de paz e disse estar pronta para a imediata implementação do território, apesar de não deter o controle do espaço que foi palco do conflito, apenas de algumas partes da Cisjordânia. E o Brasil ficou no empate com a Tunísia em 1-1 nesta terça-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Em Lille, na França, os tunisianos saíram na frente aos 22 minutos com o Mastouri. Estevão empatou, cobrando pênalti aos 43 minutos. Já no segundo tempo, a seleção teve até outra penalidade, mas foi desperdiçada por Lucas Paquetá. Esse foi o último jogo da seleção em 2025. Os próximos compromissos do Brasil serão em março de 2026 contra a França e a Croácia nos Estados Unidos. E essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e roteiro foram feitos por mim, Lucas Soares, e a edição e a sonorização pelo Anderson Wendel. A próxima edição do Panorama, você sabe, chega às 7 da manhã com a Bianca Santos. Amanhã eu tô de volta. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.